bom dia, bom dia. Vamos arrumar esse negócio, tá meio torto. Bom dia pra quem é de bom dia. E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Então Bom dia, Josi. Retiro quaresmal. Bora lá. Bora fazer um momento de oração. Um momento de risada. Um momento de conversar, bater papo. Bora lá. Então a gente já vou falar até qual é o evangelho de hoje, pra gente já ir colocando dia, tarde. Pra gente ir colocando aí, já quem quiser abrir a Bíblia, tá bom? O evangelho de hoje continua no Joãozinho. Eita, João. Eita, João. E hoje tem uma palavra. João é bem interessante. Eu ia falar fenomenal. Eu não tiro o fenomenal da boca. Olha que nuvem linda ali atrás. Ai, que bonito está o tempo hoje. João. Hoje é quinta-feira. Tem uns livrinhos que ajudam muito. É muito importante abrir a Bíblia. Mas tem uns livrinhos que custam em torno de R$5. E tem o Evangelho de cada dia. Isso aqui é super... Tá vendo? Liturgia diária. Super legal, tem umas explicações. Bem simplesinho, mas ajuda. Então hoje é João 8, capítulo 8, né? Aquele numerão 8. E o número pequeno é o 31. Então já vai deixando aberto aí que daqui a pouquinho a gente lê. Então, todos os dias, né, a gente começa com um momento de colocar Deus na nossa presença. Né? Para quê? Para a gente ir observando e ir criando uma intimidade com Deus. Né? Sempre quando você começar a fazer qualquer coisa, coloque Deus na sua frente. E essa semana a gente está imaginando, usando a nossa imaginação. Veja como é importante a gente cuidar das crianças, né? Para que elas tenham essa imaginação aflorada. É muito importante. Então a gente vai imaginar que Deus é o oxigênio. Olha que legal. O ar que a gente respira, que está à nossa volta. A gente não enxerga, não sente, não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor, mas está aí, presente, ao redor do nosso corpo. Então eu vou pedir para que vocês fiquem numa posição, né? Deitada não é muito bom porque a gente acaba dormindo, né? Eu estava fazendo isso muito rápido, deitada, então a gente faz sentada de preferência, com os 2 pés no chão. Esses 2 pés no chão simbolizam a nossa unidade, né? Como é bonito, todos iguais, todos com os pés no mesmo chão, todos pisando a mesma terra, todos em oração. Então, fiquem aí com o pé no chão, se possível, né? Se não, pode ser de meia mesmo, no tapetinho. Respire profundamente. Deixe o corpo relaxado. E agora perceba, só perceba, imagine o ar ao redor do seu corpo. Só isso. Perceba a temperatura do ambiente. Como é que tá aí? Tá agradável? Tá frio? Sinta agora o geladinho desse ar, ou o quentinho, ou confortável, a temperatura. De manhã sempre está uma temperatura boa, geladinha. Sinta essa temperatura entrando pelo seu nariz, saindo pela sua boca, enchendo o seu pulmão.
Perceba o movimento que faz o seu tórax. Nós vamos fazer um movimento assim, um pouco diferente hoje. Nós vamos inspirar, segurar e soltar, tá bom? Então vamos lá. Inspire devagar, não faz assim, ó. Não, vamos devagar. Perceba. Perceba como o seu corpo fica relaxado. Perceba os seus dedinhos dos pés relaxados. Se não estão, alongue os dedos dos pés. Se quiser usar a mão para isso, né? Fazer um alongamento nos seus dedos, pode usar. Perceba o seu tornozelo, dá uma mexidinha assim no tornozelo, né? Aqui é pulso, tá? Que eu não vou mostrar os meus pés para vocês. Percebam aí. Panturrilha. Perceba a sua panturrilha. Note sua panturrilha. Volte a sentir novamente. Sinta o seu joelho. Perceba se você está confortável. As suas coxas, os órgãos internos. Perceba esse movimento. Perceba o seu coração, que está aí funcionando, mesmo sem você notar. Como seria você falar para você a cada batida do seu coração: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quase que dá um sambinha, né? Tá tudo bem. Dê um sorriso. Ó, forçado, force mesmo o sorriso. Force o sorriso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Alongue o pescoço. Relaxe agora os punhos, as mãos. Dê uma alongada boa. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem for chegando, vai alongando. Alongue o pescoço. Relaxe a mandíbula. Vamos fazer uma massagem no rosto hoje? Ó, mandíbula. Umas bolinhas assim, que delícia. Na testa. Vai relaxando. Vamos respirando. E vamos lá para esse momento. Então, todo dia, né, a gente pede na presença de Deus agora, que Deus é o ar à nossa volta, o oxigênio à nossa volta hoje. A gente vai pedir hoje a graça da semana. Né? Essa semana que começou aí com pedras, né, com pedras na mão. Cadê? Vamos achar a graça da semana. De onde está o coração? Identificação com Jesus. Identificação com Jesus, que às vésperas, né, da sua paixão e morte, revela a sua fidelidade. Então é identificação, bom dia, com essa identidade de Jesus, próximo ali, às vésperas, né, da sua morte, então, do seu sofrimento, essa fidelidade, ir com ele até a cruz, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, essa caminhada de ser fiel,
né? Não é fiel de igreja, de religião. Não. É de acompanhar, de modelar, né? De caminhar com Jesus. Olha que bonito isso. Muito bonito. E hoje, quinta-feira, amanhã já sextou, hein? Olha como a semana passa rápido. Se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Olá, interessante. Vamos destrinchar aí, depois a gente lê esse texto, tá? As palavras têm um peso enorme no anúncio e na atividade missionária de Jesus. Elas não são neutras, não. Nem as dele, nem as nossas. Como um raio-x, as palavras proferidas, bom dia, gata. Até me perdi aqui, Bel. As palavras proferidas por ele investigam os recantos mais profundos do ser humano. Olha que interessante, né? As palavras que saem da boca, que Deus profere, por ele investigam os recantos mais profundos do ser humano. Cutuca a gente, dá a volta na gente, né? Como um refletor em noite escura. Elas reacendem a esperança onde tudo já perdeu o sentido. Como a chuva em terra seca, elas revelam as novidades na vida, despertam a consciência adormecida, põe em questão atitudes de indiferença e de fechamento. Ó, que lindo! Esse é o poder da palavra de Deus, né? E não é um poder que, como o oxigênio, está aí e faz um bem enorme. O poder dessas palavras está aí e faz um bem enorme. Você sentindo ou não, né? A palavra, ela tem um poder. Quando ela sai da sua boca, ela não volta mais, né? E como Jesus é a verdade, e ele só fala a verdade, então perceba o poder, né, a força dessa palavra. No encontro com a realidade dos pobres e excluídos, Jesus escolhe palavras provocativas, previamente cinzeladas e incorporadas no seu interior, onde revelam dinamismo, sentido. Suas palavras brotam de uma vida interior fecunda e conduzem a uma vida comprometida, né? É interessante. Ele joga a semente e a gente começa a produzir bons frutos. O desenlace do capítulo 8 de João torna-se uma ocasião privilegiada de calar, de silenciar o palavreado, de deixar de abusar das expressões gastas para retomar a palavra sincera, para recordar que a vida não é uma brincadeira, para que quando voltarmos a pronunciar com delicadeza palavras carregadas de sentido e de vida, possamos nos fazer conscientes da beleza, profundidade, promessa, compromisso que estão por detrás de cada uma delas. Então, assim, perceba o quanto as palavras boas retornam para nós. Talvez não no mesmo momento, né? Talvez não no mesmo momento. A gente sempre está aqui, eu estou fazendo esse exercício com vocês, né? São exercícios espirituais. E a gente tem feito, eu tenho feito ele, deixa eu fechar a cortina aqui, porque tá muito bonito, mas ninguém tá me enxergando. São muito bonitos esses exercícios, mas talvez ele não tenha uma ação imediata à palavra. Talvez o outro que está ali na sua frente, na sua casa, está tão machucado que quando você também fala uma palavra, profere uma palavra de amor, de carinho, pode ser que ainda não volte esse amor, esse carinho, porque o outro ainda está muito machucado. Mas com o tempo, lembrem-se, água mole em pedra dura, tenho falado isso aqui esse tempo todo, né? Esses 30 e poucos dias, calma, respira, a gente consegue, né? A gente consegue. E também tá tudo bem se a gente cair hoje, né? Se arrepender, falar uma coisa que não queria ter falado, né? Tá tudo bem também, tá bom? Então, perceba,
professamos que Jesus é a palavra de Deus. Uma palavra sem a marca da falsidade ou do vazio. Olha que bonito. Uma palavra viva e vivida. Né? Ele é o que ele fala. Nossa, como é difícil isso. Meu Deus, você ser o que você é. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu falo. Eu sou o que eu sinto. Olha como isso é difícil. Jesus é uma palavra autêntica de amor e paixão pela humanidade. Será que a gente é autêntico? Será? Meu Deus, muito difícil. Pois, por meio da identificação com Jesus, também nós podemos ser palavra do mesmo Deus neste mundo. Sim. Né? E às vezes a gente é palavra lá na igreja. Às vezes a gente é palavra de Deus lá, sei lá, qualquer outro lugar, menos dentro da nossa casa. Perceba. E ser palavra de Deus não é saindo tentando converter todo mundo. Não. É ser, né? É ser, copiar, modelar essa pessoa de Cristo. Olha como isso é difícil. Meu Deus. É muito difícil. Principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com os nossos próximos. Isso é muito difícil. Perceba aí. Então, a palavra dura de Jesus no Evangelho deste dia deve nos inspirar a uma tomada de consciência do lugar e do valor das palavras em nosso cotidiano. Eu já vou ler aqui porque agora até eu fiquei curiosa para saber qual é a palavra de hoje. A palavra dura de Jesus. O que será essa palavra dura? Vamos ver? Vamos ver. Quem abriu a Bíblia aí está entre... O Evangelho de João está entre Gênesis e Apocalipse. E bora lá. Naquele tempo, olha lá, era uma vez... Será que eu estou certa aqui, Jesus? Vamos lá. Acho que não, hein? Hoje é quinta, né? Quarta não, Gra. Era uma vez... Vamos contar aqui essa história. Era uma vez, disse Jesus aos judeus. Olha lá, já começa com a palavra de Jesus, ele falando. Disse Jesus, em verdade, já parei por aqui. Em verdade, olha, em verdade, na verdade, olha que interessante isso. Em verdade e em Cristo, em verdade e em Deus, olha que lindo. Duas vezes em verdade, verdade da verdade. Né? Ontem a gente falou um pouco sobre as nossas verdades e hoje Jesus vem e fala essa palavra. Em verdade, Inclusive, a gente só encontra esse em verdade aqui em João. Olha que interessante. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais virá a morte. Forte, né? Muito forte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende tu ser? Ó, Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vos dizes ser o vosso Deus. Nossa, tapa na cara, né? Aquele que vos dizes, aquele que vocês estão falando que é o Deus de vocês, é o meu Pai. Jesus. No entanto, não conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu,
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É muito bonito. Eu imagino, se a cabeça nossa fica confusa, imagina a cabeça daquele povo, né? Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras, novamente, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Mais uma vez aí, pegando em pedras nas palavras do Evangelho, né? Muito bonito. Então a gente sempre lembra aí do Evangelho de domingo, né? Que foi da mulher ali sendo que eles iam apedrejá-la, né? Pelo adultério. Inclusive só acharam a mulher, né? Não acharam um homem, né? Só ela estava adulterando. Cadê o homem, né? Interessante. Mas isso aí são especulações. Quantas palavras dissemos ou escrevemos hoje? Nossa, eu já falei um monte, né? Temos consciência do peso e da força que elas carregam? Bom dia, Marivânia. Será que a gente tem consciência disso? Às vezes a gente joga a palavra, joga a pedra, mas não quer receber pedra, né? Interessante isso, perceba. E às vezes a gente nem quer falar, mas quando a gente vê, a gente já tá cuspindo, né? Quando vê, já saiu. E quando saiu, já saiu, a pedra já foi. Não tem como voltar. Quer dizer, volta, né? Volta outra pedra. Então preste atenção no que você anda colhendo. Olha que interessante. Imagine que nós andamos em círculo. Sempre, a vida inteira, andamos em círculos. Só imagine, use a imaginação agora. E que a gente tem um saco de semente furada nas nossas costas. Semeando, nós estamos semeando em círculos. E aí, de repente, você começa a pisar nessas plantas que você semeou. Quais são essas plantas que você está pisando, que você semeou? São plantas com espinhos? São plantas sem espinhos? Perceba. Perceba. Você quer saber o que você está plantando? Veja o que você está colhendo. Forte, hein? Forte isso, hein? Mas essa é a verdade. Né? No seu ambiente familiar, não estou falando que às vezes tem muitas pessoas que são realmente muito agressivas, né? E aí você acaba sendo agressivo com o outro também. E aí vira aquela bola de neve. É um ping-pong da bolinha, né? A bolinha vai e a bolinha volta. Bolinha vai e bolinha volta. Perceba esse ping-pong aí na sua casa. Quem vai dar um basta nisso? Quem vai fechar a boca? Quem vai parar de jogar a pedra? Bom dia, Yara. Deus abençoe a todos que estão aí assistindo, viu? 1000 beijos para vocês. Contem para mim aí. Quem vai parar de jogar pedra? Quem vai? Dentro de casa. Porque no trabalho, com o chefe, né? Com o chefe depende do trabalho. Depende o trabalho, né? Com as pessoas na rua. É fácil, né? É interessante que muitas pessoas que eu atendo, no trabalho conseguem se controlar. Dentro de casa não se controlam. Com os filhos. Então quer dizer que esse controle existe. Eu só não estou ponderando. Só não estou botando o peso correto. Eu estou botando o peso correto lá no trabalho. Em casa não. E deveria ser em casa. Né? Talvez porque ninguém nunca falou isso. Talvez porque ele nunca se ligou disso. Mas o mais importante é a nossa casa. Né? E quantas vezes a gente joga pedra e quer colher flores, né? Não quer colher espinhos. Olha o poder dessa palavra. Que tal hoje? Eu gosto muito de quando eu faço um exercício assim, eu coloco uma pintinha na minha mão. Vocês sempre vão me ver assim com... Hoje já apagou. Com algum coraçãozinho, alguma pintinha na mão, porque eu estou fazendo um exercício. Então, que tal a gente combinar o exercício de hoje? Não jogar pedras com as palavras hoje. Que tal? Não é para ser falciane também, tá? Não precisa elogiar o cabelo da amiga se o cabelo da amiga não tá legal. Mas também não precisa falar para ela que tá feio.
O que você acha de fazer esse exercício hoje? Né? De fazer um elogio para o maridão, por menor que seja, né? Olha, sua roupa tá bonita, né? Tente não dar comandos hoje, né? Não fazer imposições. Quem sabe passar um dia só de elogio. Vamos fazer jejum de palavras ríspidas. O que vocês acham? Só hoje, só por hoje, só por hoje. E depois vocês vão me contando aí embaixo como é que foi os feedbacks de vocês, tá? Gra, mas eu acabei falando. Gra é um exercício, perceba. É um caminhar na direção desse homem fenomenal chamado Jesus Cristo, que estava ali, né, pronto para receber um monte de pedrada. Perceba, perceba. Olha que interessante, né? Então a gente vai fazer uma pintinha na mão, um coraçãozinho, não precisa explicar para ninguém. Ah, gostou? É bonitinho, né? Então tá bom. Não precisa explicar para ninguém. E também não precisa se fuzilar. Não jogue pedras em você também. Se acontecer alguma coisa durante o seu dia e escapar alguma palavra. Não jogue pedras, tá bom? Respire fundo e vamos lá. Quantas palavras dissemos ou escrevemos hoje? Temos consciência do peso e da força que elas carregam? Será? Bom, se a gente não tinha, hoje a gente tem, né? Acabei de falar aí. Vivemos saturados de palavras. Elas nos assaltam por meio das canções, estão nos perfis virtuais, nos livros, em 1001 conversações cotidianas, falamos, escrevemos, escutamos, lemos, ó, muita palavra, né? Inclusive tem outra história para contar. Dizem que um rei maluquete aí, há muito, muito tempo atrás, isso é uma história, não sei se é, não tem como, não é fato verídico. Mas ele queria saber a língua proferida real. Qual é a língua do mundo, né? Ele queria saber. Então o que ele fez? Ele recolheu alguns bebês, né, do povo ali, fez maldade, né? Tirou esses bebês das mães, levou para um local e proibiu as pessoas de conversarem com esses bebês. Para quê? Para que quando eles fossem crescendo, qual a língua que eles iam falar? Olha que interessante. Adivinha o que aconteceu? Quem adivinha o que aconteceu aí? Qual será? Então, as pessoas que estavam ali, as escravas que estavam ali cuidando dos bebês, não podiam falar com os bebês, nenhuma palavra, tinha que ficar quietinha, para ele descobrir a língua que os bebês falavam, né? E aí, o que vocês acham? Será que esses bebês... O que aconteceu? Qual será a língua desses bebês, né? Bom, o fim da história é trágico, né? Esses bebês morreram. Olha o poder da palavra. As crianças estavam sendo super bem cuidadas, porém, não se proferia, não se falava palavras, não se jogava flores nem pedras, né? E as crianças morreram. Então, entenda, é muito interessante isso. E de tanto usá-las, talvez elas acabem perdendo o sentido. Começamos a usá-las de um modo tão natural que não nos damos conta do que elas significam. Estão falando, mas não vivemos. Palavreado crônico, desconectado da vida. Olha que interessante. Quer ver uma palavra que nós estamos falando muito agora na internet? Gratidão. Muito. Gratidão, gratidão, gratidão. É um tal de gratidão para lá e para cá. E não estou falando para você não falar, mas perceba, né? A vida de Jesus, ela é uma vida vivida. É a verdade na verdade, né? E quando eu falo, eu estou falando da boca para fora ou é da boca para dentro? Olha que interessante. Como tudo vai se encaixando, né? E eu amo isso. Sabemos que as palavras podem ter significados profundos. Elas podem consolar, ferir, acariciar, adoecer e até curar. Podem ser sinceras ou falsas, pensadas ou espontâneas. São nossos maiores tesouros. E aqui na espontaneidade eu queria fazer uma vírgula. Quanto mais você deixa de ter o contato com algumas palavras,
na hora da explosão, na hora do estresse, na hora da confusão, você não solta elas também, tá? Então, por isso que é legal parar de falar algumas coisas. São nossos maiores tesouros as palavras. Falamos, escrevemos, compartilhamos palavras carregadas de vida, de esperança e de morte. A palavra, no dizer de um pensador, é uma poderosa soberana que realiza feitos admiráveis. Pode expulsar o temor, suprimir a tristeza, infundir a alegria, dilatar a compaixão. O meu trabalho é sobre palavras, né? É um bate-papo. E olha quanto alívio traz apenas um bate-papo. A palavra é o fundamento de todo relacionamento humano. Até quem não fala se expressa, né? O se expressar, também a língua dos sinais, é uma maneira de falar. Escrever é uma maneira de falar, né? Serve para comunicar o que queremos, ó. Expressar sentimentos, argumentos, despertar. O mutismo é a negação da palavra o mutismo, e a negação da palavra constituem terras de desolação. Aprendemos com as palavras emprestadas de outros, ou, quem sabe, também nós chegamos a dizer algo que tenha feito a diferença para alguém. Olha que interessante. Falamos e na fala escuta, nós nos encontramos e revelamos nossa identidade, né? Olha que interessante. Eu falo muito fenomenal, né? Adoro. E eu nem percebia que eu falava essa palavra. As amigas lá da terapia, que fazem as lives, a Gra, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Falei, peraí, parece que eu falo isso toda hora. Que bom que é fenomenal, né? Nem tinha me ligado, né? E ela fala um pouco de mim, né? Não que eu seja fenomenal, mas ela mostra, essa é um aspecto da Gra, né? Eu tenho um rapaz que eu sigo, ele fala muito né. Quando eu percebo, eu tô só no né dele. Né. Tem que ficar me segurando. Toda vez que eu falo né aqui, eu já tô... Chega desse né. Sai de mim. Jesus foi o mestre que movia com suas palavras vivas. É no encontro com a... Que coisa, né? Eu nem percebia, Paula, que falava fenomenal. Jesus foi o mestre que movia com suas palavras vivas. É no encontro com a palavra encarnada que brotam em nós palavras criativas, carregadas de esperança e de sentido. As palavras nos tocam e nos constituem. As palavras nos constituem. Fora do percurso da palavra encarnada, vivemos intoxicados de palavras, ou seja, um amontoado de palavras mortas, sem carne, sem entranha, sem verdade. A palavra tem um peso porque sua ressonância permanece. Em tempos de sociedade líquida, também nossa palavra pode escorrer e evaporar-se. Também. Que nossas palavras sejam sempre vivas e a serviço da vida. Olha que lindo! Que nossas palavras sejam isso, a serviço da vida, né? E o meu trabalho é isso, a serviço da vida, né, Paula? O nosso trabalho de terapeuta é muito bonito, os psicólogos, os terapeutas, olha que interessante, né? E você também pode ser um, né? Quando alguém vem chorar para você, quando alguém vem desabafar para você, perceba. Será que você ajuda com palavras de vida? E o quanto você pode ajudar? E o quanto você tem deixado de ajudar? Talvez só escutar, né? Só escutar. Em algumas igrejas tem escuta cristã. Sabe o que é isso? É só escutar. Muitas pessoas querem falar e não tem ninguém para escutar. Quantas pessoas vêm falar com a gente quer dar nossa opinião, quer falar, não, você está errado, você está certo. Fica quieto, só escute. Já é uma terapia imensa para o outro que está ali desabafando. Perceba. Na oração, para que tenham sentido a força, para que não se tornem falsas nem dolorosas, as palavras deveriam passar pelo filtro da mente e do coração.
As palavras deveriam passar antes pela lima do que pela língua. Isso, Paula. Isso mesmo. Todos podem ter palavras de amor para distribuir ao mundo, começando pelas pessoas próximas. Esse é o mais difícil, né? Chorar pra quê, né? Ah, para com isso, para de se lamentar, para de chorar, né? A gente normalmente quer ajudar dessa maneira e tá tudo bem. Só que não é assim, né? A pessoa tem que chorar, tem que lamentar, tem que se expressar, né? Isso é muito importante. Mais da metade da cura é a expressão. Então hoje a gente vai fazer esse movimento, né, de tentar, de fazer esse exercício. Apesar que quem tenta não consegue, viu, galera? Vamos fazer. Ponto final. Peça força para o Espírito Santo, pense antes de falar, pense um pouquinho. Esse movimento da palavra vai ter um efeito, é a semente que você está jogando, ela vai ter um efeito na sua vida. Talvez não tenha hoje, perceba. Nossa, eu tratei aquela pessoa tão bem, ela foi tão ríspida comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não sabe o que ele está vivendo, né? Não sabe. E tá tudo bem. Perceba, perceba, tá bom? Assim, força, não é fácil, não é fácil. Mas comece a entender o próximo também. Peraí, meu marido não gosta que eu fique falando isso. A minha esposa não gosta. Quando ela tá desabafando, ela quer que eu olhe nos olhos dela. Normalmente as mulheres são muito isso, né? Eu não quero saber a resposta, eu quero que você me escute. Então, maridos, escutem suas mulheres. Mamães, papais, escutem seus filhos. Como é importante, tá? Essa questão de olhar no olho, abaixar, né? Isso se fala bastante, tem muitos estudos sobre isso. Ah, mas o meu pai não fazia assim comigo. Tá tudo bem, né? Era o jeito do seu pai, o jeito da sua mãe. Hoje a gente tem livro, hoje tem a Gra aqui explicando algumas coisinhas. Que tal você não confiar em mim e fazer esse exercício? Quando for conversar com o adolescente, com a criança, com o idoso, abaixa no nível dele. Abaixa, olha no olho. Fala, eu te escuto. E aí vem de novo no eu vejo você, eu respeito você. Olha como tudo vai virando na mesma moeda, né? Como é um círculo a nossa vida, como a gente caminha em círculos mesmo, né? E aí de novo vem no eu vejo você. E talvez você tenha falado palavras, pedras para você. O quanto você tem sido a piadinha do mês e você mesmo tem feito a piada ao seu respeito. Ah, eu tô buchuda mesmo. Ah, esse meu cabelo tá um pichainho. Quem sabe esse exercício não seria mais interessante hoje? Não fale mal de você. Não jogue pedras em você. Ok, meu cabelo não tá muito bem. Ok, essa é a minha verdade. Tá com as pontinhas ressecadas. Vou fazer uma hidratação? Mas eu não preciso falar que meu cabelo tá um bagaço. Pra quê? Pra quê? Né? Ai, olha, eu tô meio fora do peso mesmo. Ok, vamos tomar uma água, vamos comer uma fruta, fazer uma caminhada, né? O que vocês acham? Então, assim, comece hoje. Comece conversando com as pessoas. Se você tem um acordo aí com seu marido, com seus filhos, comece fazendo esse exercício em casa. Eu fiz aqui, já estamos entrando acho que no 3º ano que a gente fez esse acordo aqui, de não falar mal um do outro. Né? Porque a gente brinca. Ah, coisinha, você tá feinha hoje, hein? Você tá palhacinha hoje. Sabe assim, eu tô falando palhacinha, mas pra não falar tão palavras pesadas. Mas a gente fala palavras piores em casa, na brincadeira. Fique quieto. Se vai falar na brincadeira esse tipo de coisa, não fale. É melhor. Vamos fazer esse jejum de palavras horrorosas, de maldizer o outro, né? Próximo, perceba, no espelho. Perceba o movimento que isso vai fazer na sua vida. E na vida dos outros, com certeza a grama da sua casa vai ficar muito mais verde, tá? E aqui, a gente não está falando de religião, né? Não está falando de religião, está falando do movimento, né? Quantas pessoas já falam,
para você não falar o não, né? Que toda vez que você pensa em algo, você quer algo, não, eu vou escrever, eu gosto muito de post-it, eu, Graziela. Então você tenta não colocar o não. Eu não quero que isso aconteça. Não é isso que você vai fazer, tá? Porque quer ver? Eu vou te falar uma coisa, você vai responder. Pensa aí. Vou te falar uma coisa. Não pense numa vaca azul voadora. O que você pensou? Aposto que você imaginou uma vaca azul aí. Né? Ganha aí a aposta, hein? Ó, eu não é de novo. Então, perceba. Escreva, fale palavras sem o não, tá bom? Eu quero, eu consigo, eu posso, tá? Essa é outra dica aí pra gente poder conseguir as coisas aí, tá? Beijos, beijos, beijos. Tenha uma ótima semana. Peçam a força do Espírito Santo. Façam esse movimento. Façam. É difícil, já faz 3 anos que eu estou fazendo. De vez em quando a gente cai aqui em casa, não consegue. Tá tudo bem, né? Até a Serena, ela tem, não mãe, nós não combinamos aquilo lá. Eu falei, ai, filha. Às vezes ela tá descabelada, eu falei, nossa, Serena, seu cabelo tá horroroso. Mãe, o que a gente combinou? Eles sabem, tá vendo? E é muito bom o convívio. O convívio faz esse movimento, tá? Então, que a sua palavra seja um bálsamo, que as nossas palavras levem paz, frescor, calmaria, né? Possa ser um curativo, possam ser palavras que tragam, que levem a paz e que tragam a paz. Pode ser. Que seja assim. Verdade em verdade. Que se as minhas palavras sejam em Deus, que as minhas palavras sejam do bem, que as minhas palavras sejam boas, levem alegria, levem paz. Beijo, 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 beijo. Tchau, foi muito legal. Amanhã tem mais. Olha que sol maravilhoso. Todos os dias, cedinho, estamos aqui fazendo as lives. Compartilhem, curtam, mandem coraçõezinhos, comentem, tá bom? Tá gostando? Tem lá no YouTube também, para quem não tem Instagram, quer mandar para um amigo no YouTube. Eu tô deixando lá gravado também, tá? Beijo, 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 beijo e tchau!